Qual é a importância de a ONU considerar que Lula foi alvo de lawfare, ou seja, guerra utilizando a lei, ou seja, aquela medida que o Lula entrou na ONU, com a qual o Lula entrou na ONU em 2016, após ser indiciado no processo da Lava Jato, em 2017, após sofrer a primeira condenação na Lava Jato pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro o condena em primeira instância em junho de 2017 e o Lula imediatamente entra com uma queixa na ONU dizendo que era alvo de lawfare e por isso não era possível se defender no judiciário brasileiro. A partir dali ocorreu uma sucessão de fatos que nós vamos relembrar aqui para entender por que é tão importante essa nova manifestação do ex-presidente Lula à Organização das Nações Unidas. Com essa manifestação da defesa do ex-presidente Lula, mais especificamente, esse processo junto à ONU ganha muito mais força, ganha muito mais materialidade e ganha uma prova forte de que Lula diz a verdade sobre o processo que o encarcerou por 580 dias e que ainda busca, de todas as formas, de todos os lados, num bombardeio incessante, encarcerá-lo com a única e exclusiva finalidade de tirá-lo da política devido ao imenso capital político que Lula conserva, mesmo a despeito de tudo que foi feito contra ele no Brasil nos últimos anos, da prisão que ele enfrentou e ainda corre o risco de ser submetido a novas prisões. Tudo isso, inclusive censura que foi praticada no período em que o ex-presidente estava encarcerado, impedindo que ele sequer falasse, e hoje uma censura branca, como dizem, na televisão aberta brasileira, que simplesmente ignorou a soltura do ex-presidente Lula, e até hoje nenhum veículo brasileiro de televisão aberta teve a iniciativa, a preocupação de fazer o que todas as televisões do mundo fizeram, que foi entrevistar o ex-presidente Lula para os seus telespectadores. Então, o Lula acaba de juntar algumas provas decorrentes da decisão sobre o juiz de garantias à ONU e vamos explicar direito esse processo, essa decisão do ex-presidente Lula e da defesa dele, obviamente, de enviar esses fatos à ONU e como isso vai interferir no processo político brasileiro, mais do que tudo isso, na recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Bom, pessoal, o Blog da Cidadania ao meio-dia está no ar. Hoje é dia 6 de janeiro e hoje começa realmente o ano de 2020. Evidentemente, tem muita gente que diz que os anos no Brasil só começam depois do Carnaval, mas hoje em dia, com a velocidade que as coisas estão caminhando, inclusive na política, com a urgência que a política impõe aos brasileiros, eu acredito que não vale mais essa máxima sobre o Carnaval, porque já tem muita gente preocupada com o que vai acontecer com o nosso país, até porque a situação do Brasil é grave. Para alguns, o Brasil está sofrendo um ataque comunista dos que tentam, com blogs e sites e papel jornal, combater os desmandos, as bizarrices e os erros e até os crimes do governo Jair Bolsonaro. Então, esse governo vê isso como uma tentativa de ataque, de sabotagem, uma guerra política. Do nosso lado, do lado em que eu me situo como cidadão,
eu vejo o Bolsonaro e o governo dele como uma ameaça à democracia brasileira. Junto comigo, a maioria dos brasileiros, junto comigo estão a maioria dos brasileiros, os mais renomados cientistas políticos do Brasil e do mundo, uma fila incontável de aliados de primeira hora, grandes aliados de primeira hora do Bolsonaro, que assim que ele começou a mostrar o que seria seu governo, pularam fora do barco. Há países, mandatários de vários países desenvolvidos, países ricos, inclusive, revoltados com a postura de Bolsonaro, preocupados com a irresponsabilidade ambiental de Bolsonaro. Há ministros, praticamente a maioria, com certeza, do STF, vê com muita preocupação o governo Bolsonaro, haja vista que ele tem sofrido derrotas incessantes no STF. O Congresso Nacional, hoje sai uma matéria em que Bolsonaro foi derrotado em 80% das medidas, dos decretos que ele impôs para apreciação do Congresso Nacional. E você tem, como se não bastasse tudo isso, você tem, segundo todas as pesquisas de opinião, que dizem que o Bolsonaro é um político inconfiável, que detonam o Bolsonaro e que preferem, inclusive, Lula e Moro a Bolsonaro. Todas as pesquisas dizem isso, e os bolsominions, claro, o nazi-bolsonarismo, diz que essas pesquisas são todas falsas. O que é engraçado é que eles não têm nenhuma pesquisa do lado deles mostrando uma outra realidade. Então, todas as pesquisas que são feitas para essa gente são falsas. Mas eles não têm pesquisa deles para dizer, olha, pesquisa boa é a pesquisa do Olavo de Carvalho, data Olavo de Carvalho, ou data Eduardo Bolsonaro, ou data Facebook, ou data Twitter, tá certo? Qualquer número que eles pudessem apresentar, qualquer fato científico para provar que todas as pesquisas, inclusive pesquisa de banqueiro, tem pesquisa de agronegócio, tem pesquisa do mercado financeiro, tem pesquisa dos empresários, a CNT, por exemplo, são os empresários que apoiam o Bolsonaro, que patrocinam a pesquisa CNT, né? Existe uma infinidade de pesquisas, todas elas dizem que hoje o Bolsonaro tem menos aprovação que reprovação. Então, tem a maioria dos brasileiros está comigo, e eu acredito a grande maioria da imprensa internacional, eu acredito não, isso é um fato concreto. A grande maioria da imprensa estrangeira também está contra o Bolsonaro, e a opinião pública mundial também está, dos países mais importantes, evidentemente, inclusive por conta disso, o Bolsonaro andou fazendo campanhas publicitárias para limpar a imagem do seu governo no exterior. Ele andou pagando por campanhas publicitárias para serem feitas no exterior, para falar bem do Brasil, para falar bem do governo dele, na verdade. Então, eu não falo nenhuma besteira quando eu digo que esse governo ele é rejeitado pela maioria, e hoje, se dependesse hoje dos brasileiros, ele não seria eleito. Numa eleição normal, Bolsonaro perderia, porque existe mais gente contra ele do que gente a favor. Essas pessoas que estão contra ele hoje, boa parte delas já existiam em 2018. Porém, essas pessoas se omitiram, não foram às urnas e permitiram que esse sujeito chegasse ao poder e fizesse tudo o que está fazendo. Então, cada um daqueles que sabiam o risco que o Bolsonaro representava e se omitiram, elas se tornam automaticamente culpadas pelo que está acontecendo no país. Seja como for, a pesquisa Datafolha recente acaba de demonstrar um fato extremamente importante, pessoal, extremamente importante.
ex-presidente Lula é a única figura política, é a única liderança política do Brasil capaz de fazer frente a dois políticos que podem eternizar a situação que vive o nosso país, que é uma situação de profunda exclusão social, aumento progressivo da pobreza, aumento progressivo da desigualdade, a violência e a criminalidade continuam a mesma coisa que sempre foi, até porque, num patamar muito alto, algumas mudanças nos índices de violência e criminalidade se devem a um processo que vinha desde muito antes do Bolsonaro, vinha caindo há muito tempo certo nível de crimes, e isso continua acontecendo, mas como já está num patamar escandaloso, que você mal consegue sair às ruas do Brasil, isso não adianta nada, significa o quê? Que, por enquanto, chegamos a um degrau mais alto da escalada de violência e criminalidade no Brasil. Isso significa que a continuidade desse processo de aumento da desigualdade, na verdade, a desigualdade brasileira não tem para onde ir, porque ela já chegou no segundo lugar. Só a gente teria que se tornar, então, o país mais injusto socialmente do mundo entre 200 países. Quando chegar a isso, com certeza vai haver um aumento da criminalidade e da violência, mas eu não sei se vai ser apenas um aumento ou uma guerra civil. Não se sabe, porque a gente está no limite e o brasileiro está empobrecendo. É nesse momento que Lula, a única figura política, a única liderança política no Brasil, que aparece nas sondagens, nos estudos científicos, com chances estatísticas claras de enfrentar Bolsonaro e Moro, a única pessoa nessas condições é o ex-presidente Lula, e nessa situação, o ex-presidente precisa recuperar os seus direitos políticos, apesar de que, se ele não recuperar os seus direitos políticos, ele vai ser um cabo eleitoral, como ele foi por Dilma Rousseff. O Lula elegeu e reelegeu Dilma Rousseff, elegeu Fernando Haddad, e ano retrasado, 2018, o Lula só não elegeu o Haddad porque o prenderam. E porque, claramente, como mostraram as reportagens do Intercept, não foi suficiente prenderem o Lula para ele não eleger o Haddad. Eles precisaram simplesmente censurar o ex-presidente Lula dentro da cadeia, porque se ele, dito isso pelo Dallagnol e pelos outros procuradores, nos diálogos revelados pelo Intercept Brasil, eles disseram o seguinte: se o Lula puder falar com a imprensa de dentro da cadeia, ele elege o Haddad. E nós temos medo disso. Os procuradores da Lava Jato, eles disseram essas frases. Entre eles, num grupo de Telegram. Isso está registrado, há provas disso, essas provas estão no STF. Nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que passou às mãos da Procuradoria-Geral da República essas informações, com dados como esse que eu acabo de recitar aqui. Então, minha amiga, meu amigo, é nesse contexto que se reveste de extrema importância o fato de a defesa do ex-presidente Lula ter enviado ao Comitê de Direitos, ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a anuência e a decretação pelo Estado brasileiro da figura do juiz de garantias. Tem uma matéria no UOL de hoje, vamos ver essa matéria. Na verdade, no painel na coluna Painel da Folha de São Paulo, Lula vai usar sanção de juiz das garantias em processo contra Moro na ONU.
A sanção do juiz de garantias por Jair Bolsonaro será anexada à ação movida por Lula na ONU. A defesa do ex-presidente pretende fazer nova atualização no processo que tramita no Comitê de Direitos Humanos. Os advogados vão afirmar que, ao ratificar a medida, o presidente reconheceria que o Brasil estava inadimplente em relação a tratados internacionais, o que, segundo eles, a defesa do ex-presidente, dá força ao argumento de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e consequente nulidade das ações contra o petista. Isso acontece simultaneamente ao momento em que o STF, na volta do seu recesso, nas próximas semanas, vai julgar a suspeição do Moro para julgar os processos contra o Lula. O fato de esses dados estarem na mão da ONU, eles constituem uma forma de tornar obrigatório que haja uma decisão séria sobre o Sérgio Moro, justamente porque o Estado brasileiro ele acaba de tomar uma medida que significa basicamente o seguinte: juízes como Sérgio Moro foi na Lava Jato não poderão mais existir com a figura do juiz de garantias. Figuras como Moro, como? Você vai me perguntar. Se você não estiver bem informado sobre política, então você vê o lugar certo, porque eu vou lhe explicar. Juízes como Sérgio Moro são juízes que participam da investigação criminal da polícia e do Ministério Público, autorizando quebras de sigilos, escutas, interrogatórios, conduções coercitivas, todo o aparato de ações das investigações que requerem a autorização de um juiz. O Moro participou de todos esses processos e depois ele que todas essas provas e indícios que ele ajudou a reunir estavam todos à disposição do judiciário para decidir se o alvo daquelas operações era culpado ou inocente. Essa mesma pessoa que trabalhou junto com a polícia e com a acusação ao réu, ela vai julgar se o réu é inocente ou culpado. Evidentemente que uma pessoa já contaminada pelo trabalho policial. É um juiz que fez um trabalho judicial a quatro mãos com a acusação, e aí ele vai ter que tomar uma decisão, por isso que realmente tantas condenações aconteceram, depois foram até revertidas, condenações injustas, porque quem estava julgando era a acusação. A acusação tinha que decidir se a acusação foi incompetente ou se ela foi competente ao acusar aquele réu. O que você acha que a acusação vai decidir se couber a acusação, como coube no caso da Lava Jato, julgar aqueles que ela investigou? O Moro e o Dallagnol atuaram a quatro mãos, conversavam, o Moro passava sugestões para o Dallagnol sobre como complicar mais ainda a vida do Lula. Eles chegaram a conversar, Sérgio Moro e Dallagnol, no sentido de que as provas contra o Lula eram fracas, no caso do triplex, né? E depois o Sérgio Moro fez uma condenação contra o Lula que tem base em atos de corrupção indeterminados. Isso na imprensa internacional. Esse trecho da condenação do Lula é um sucesso de público, é um sucesso, porque todos comentam, mas qual foi o crime que o Lula cometeu? Está no processo, ladies and gentlemen. Está lá no processo claramente. Atos de corrupção indeterminados. Foi isso que Lula fez no dizer desse senhor Sérgio Moro. Então, ele foi condenado pela acusação
de uma pessoa que, ao acusar o Lula, sem apresentar nenhuma prova, de que no futuro ele iria receber um apartamento no Guarujá como propina, esse sujeito conseguiu se libertar da cadeia e lucrou, ficou ainda com o dinheiro que roubou dos cofres públicos. Tudo isso para acusar o Lula. Então, essa figura de juiz como Sérgio Moro deixa de existir no Brasil com a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da figura do juiz de garantias. E daqui para frente os processos vão ser assim. Há um juiz que trabalha no período de investigação, autoriza quebras de sigilos, conduções coercitivas, interrogatórios, tudo isso para o Ministério Público, para a promotoria, para a acusação, trabalha junto com a acusação e com a polícia para investigar e acusar o réu. E depois esse juiz ele deixa o processo e aí vai ser escolhido, esse vai ser o juiz de garantias e depois vai ser escolhido um outro juiz para julgar se aquilo que o juiz anterior e a polícia e o Ministério Público apuraram contra o réu é verdadeiro ou é falso. Então, isso vai trazer um arejamento e um processo muito mais justo, porque vai ter uma pessoa isenta a dizer se os argumentos da defesa e da acusação são fortes ou são fracos, se a acusação tem razão, se a defesa tem razão. Esse juiz ele vai decidir sem ter tomado partido de nenhum dos lados. Essa decisão do Jair Bolsonaro de ratificar, de sancionar a lei que institui esse juiz, esse segundo juiz nos processos criminais, essa decisão ela mostra que alguma coisa errada estava acontecendo quando não existia o juiz de garantias na Lava Jato, porque o processo visa os crimes do colarinho branco, esse juiz de garantias. Então, essa decisão do governo brasileiro, do Estado brasileiro, de instituir o juiz das garantias, mostra que abusos estavam sendo cometidos, que as pessoas que foram julgadas pelo Sérgio Moro, no caso, a coisa atinge diretamente o Sérgio Moro, as pessoas que foram julgadas pelo Sérgio Moro, elas foram julgadas por um juiz parcial. É isso que diz essa decisão do Bolsonaro. Isso, na ONU, vai ser considerada já é considerada que vai ser, na ONU, uma prova forte, uma prova definitiva de que alguma coisa estava errada no Brasil. E aí, o que é que você mais vê, minha amiga e meu amigo, o que é que você mais vê quando você tem alguma discussão sobre a ONU, em vídeos, em sites, em blogs, em jornais, né, na internet, na rua, você fala e aparece um bolsominion ali para te contestar, a ONU não manda nada. Mas o que é que se está achando? Alguém aqui está dizendo, minha amiga, meu amigo, alguém aqui está dizendo que a ONU pode emitir uma ordem e o Brasil tem que abaixar a cabeça e cumprir? Na verdade, se o Brasil pode descumprir, como descumpriu em 2018 a decisão da ONU de determinar que o Brasil permitisse que o Lula fosse candidato a presidente da República, mesmo estando preso. A ONU, alguns perguntam, o que a ONU já fez até agora? A ONU tomou essa decisão, e os emissários da ONU, as pessoas autorizadas a falar pela ONU, durante a eleição de 2018, deram seguidas entrevistas dizendo que o Brasil está errado e o Lula tem direito de disputar a eleição. Se a mídia não divulgou isso corretamente, se o judiciário brasileiro violou tratados, há tratado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas,
para que essas decisões da ONU sejam respeitadas pelo judiciário brasileiro. Quebramos tratados. Quebramos esse tratado, violamos o tratado, né? Então, isso já é um outro ponto. E agora, o Estado brasileiro, ele reconhece o seu erro. Então, aí você vai me dizer, mas o que a ONU pode fazer? Muitas pessoas devem se lembrar de que durante a eleição de 2018, dizia-se assim, mas não foi a ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que decidiu que o Lula tinha direito de ser candidato. Quem decidiu foi o comitê, que era um comitê formado por um grupo menor de pessoas, porque o Conselho de Direitos Humanos da ONU é um comitê grande, é o que toma decisões no mundo inteiro, tem um peso internacional gigantesco, e, inclusive, uma decisão, sempre que a mídia é petista, sempre que o próprio judiciário, tocou no assunto da decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de determinar que o Lula fosse candidato, foi dizer, mas quem determinou foi o comitê, não foi o conselho. Bueno, se o governo brasileiro, ele, através de uma estratégia, ele atrasou essa decisão da ONU, eu vou falar disso já, mas o que eu quero dizer é o seguinte antes. Se a ONU tomar essa decisão através do Conselho de Direitos Humanos, continua havendo a possibilidade de o Brasil dar uma banana para a ONU. Não vou cumprir. Israel faz isso toda hora. Vários países pelo mundo inteiro fazem isso toda hora. Descumprem as decisões da ONU. Simplesmente, Estados Unidos descumpre decisão da ONU toda hora. Provavelmente vai sair alguma decisão contrária aos Estados Unidos no caso do Irã, tá? Desse ataque em Bagdá, no Iraque, para assassinar um membro do governo iraniano. Isso é crime de guerra em qualquer lugar do mundo. Não há um estado de guerra declarado. É uma agressão a um país, a um outro país, a dois outros países, ao próprio Iraque. O Iraque, inclusive, está pedindo aos americanos, o governo do Iraque, que saiam do Iraque, tirem seus 5.000 soldados de lá. E o Donald Trump acaba de dizer, não saio, eu só saio se vocês me pagarem as bases aéreas, as bases militares que nós construímos no Iraque. Então é assim, um país chega e fala, olha, eu vou tomar o seu país, eu vou colocar meus militares aí, eu vou mandar dentro do seu país, se você não me pagar o investimento que eu fiz aí. Imaginem se todos os países do mundo fizerem isso. Bom, mas a questão é o Lula. Então, as decisões da ONU, elas, evidentemente, são tomadas não pela força das armas, apesar de que a ONU vive organizando missões de paz. O Brasil mesmo, no Haiti, participou de várias missões dos capacetes azuis da ONU, que são militares da ONU que entram em combate, inclusive em outros países, para obrigar esses países a tomar decisão. Se o Conselho de Segurança da ONU decide que é preciso uma ação militar para obrigar algum país a fazer alguma coisa, a ONU faz com forças armadas, com exércitos. Tá? Então, as pessoas... Tem muita gente que nem sabe o que é a ONU, faz nem ideia do que é a ONU, e começa a falar besteira, né? Principalmente se for bolsonarista, porque a capacidade do nazi-bolsonarismo de dizer besteira é sobrenatural. Mas aí, o que nós temos que medir, pessoal, é o seguinte, não vai ser uma decisão militar de a ONU invadir o Brasil para obrigar a restaurarem os direitos políticos do Lula ou anularem as condenações do Moro por suspeição do próprio Moro.
A ONU não vai fazer isso através das armas, mas o Conselho de Direitos Humanos da ONU pode tomar uma decisão dizendo o seguinte: o Brasil condenou injustamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão em um processo fraudulento conduzido por um juiz que não tinha condições morais de julgar e condenar o Lula, porque ele fingiu que era juiz e ele não era juiz. É isso que a ONU deve dizer. Aí você vai falar para mim: Eduardo, você falou, escreveu tantas vezes sobre a ONU e nunca aconteceu. Não, não é verdade. Ano passado, a ONU tomou uma decisão pedindo que o Lula fosse candidato, e aí, nesse ano, deveria haver essa decisão da ONU para que o ex-presidente fosse considerado vítima de lawfare, ou seja, uso da lei para condená-lo. Aí o que é que acontece? O Lula chega no começo do ano, em abril deste ano, o governo Bolsonaro adotou uma medida para atrasar o julgamento do Lula na ONU. O que ele fez? Matéria de Jamil Chali, correspondente do Universo Online em Suíça, em Genebra, na Suíça. Diz a matéria: o governo brasileiro apresentou novos documentos à ONU em março referentes ao caso de Luiz Inácio Lula da Silva. O gesto das autoridades brasileiras força a ONU agora a adiar a conclusão de sua recomendação ao Estado brasileiro no que se refere à queixa do ex-presidente, iniciada há quase 3 anos. O Comitê de Direitos Humanos da ONU se reúne 3 vezes por ano. Na primeira sessão de 2019, o órgão manteve encontros entre os dias 4 e 29 de março, mas no dia 14 de março, o governo Bolsonaro entregou à entidade um monte de documentos sobre a situação do ex-presidente sem ter sido solicitado. O que o Bolsonaro fez foi o seguinte: ele adotou uma manobra para atrasar uma decisão que todo mundo já sabe que vai ser favorável ao Lula. Todo mundo já sabe. E aí você vai ter, nos anais da história, no mundo inteiro, vai se tornar inquestionável: o Brasil encarcerou, denunciou, condenou, encarcerou e impediu que o povo votasse em um político que esse povo apoia em forte quantidade, em forte contingente, a um apoio ao Lula, e o Estado brasileiro promoveu uma farsa para tirar esse homem da política. Ponto. Isso vai prevalecer no mundo inteiro. E as pessoas do Poder Judiciário que não tomaram medidas e que participaram disso e que negaram esse fato, que a ONU vai dizer inquestionável, vão ser, em última instância, os mesmos ministros do STF que, nas próximas semanas, vão julgar a suspeição do Sérgio Moro. Então, eles sabem que, para todos os efeitos, diante da comunidade das nações, esses ministros, eles vão estar vistos como parte de uma farsa, parte de um complô para tirar um político amado pelo povo da disputa eleitoral, para favorecer um extremista de direita, um homem que tem as suas convicções baseadas no fascismo, no nazifascismo, como é o Jair Bolsonaro. Essa vai ser a imagem e o conceito histórico de todos esses ministros do Supremo que mantiverem essa farsa que foram as condenações do Lula pelo Sérgio Moro e pela teleguiada dele, a tal da Gabriela Hart, que fez um processo vergonhoso, um processo plagiado, um processo cheio de falhas, um processo que jamais poderia deixar de ter sido anulado pela segunda instância, composta de amiguinhos de Moro, no TRF4,
que todos sabem e já está demonstrado na ONU que tem relações com o autor de toda essa vergonha, que é o Sérgio Moro. Então, essa decisão da defesa do Lula de entregar essa documentação à ONU através do Geoffrey Robertson, que é um grande advogado, extremamente atuante no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que tem uma penetração imensa no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na própria ONU, é um inglês recomendado no mundo inteiro e famoso no mundo inteiro pelas grandes causas que ele patrocinou contra violações de direitos humanos. Então, os ministros todos do STF que conestarem essa farsa, eles vão estar inscrevendo, jogando o nome deles na lama. E a imagem do Brasil, cada vez pior, o Brasil cada vez mais inconfiável, as grandes publicações econômicas do mundo, Financial Times, né, The Economist, essas publicações todas especializadas do mundo desenvolvido sobre a economia, dizem que o Brasil se anima muito internamente aqui. Alguns de nós, alguns empresários, estão se animando com os resultados da economia, mas fora do Brasil, ninguém quer saber de investir no Brasil. O investimento estrangeiro, nos últimos meses, caiu 15% no Brasil, uma queda gigantesca. O investimento estrangeiro está no patamar mais baixo da história aqui no Brasil, porque essa imagem do nosso país, de país com um judiciário fake, com um judiciário que promove farsas como essa contra o Lula, e que agora vai ficar mais clara para o mundo através dessa decisão da ONU. Então, é óbvio, qualquer um que tenha qualquer conhecimento de como funcionam as estruturas mundiais, a relação, o concerto, como funciona o concerto das nações, qualquer pessoa que estude um pouco isso, que dedique algum tempo a isso, vai entender como funciona esse concerto das nações, as relações internacionais. Todo mundo que entende isso, porque se interessa em entender isso, não é porque tem que fazer 1 milhão de cursos universitários, doutorados, pós-doutorados, para entender. Basta que você se dedique, se informe, evidentemente seja alfabetizado. Se for um bolsomínio, a situação já fica difícil. Mas se você for suficientemente alfabetizado para interpretar textos e você for se informar sobre o que representa a ONU no concerto das nações, você vai entender que a importância é muito grande, sim, porque as pessoas têm que acreditar em alguma coisa, né? A humanidade tem que acreditar em alguma coisa. Então, por exemplo, um instituto de pesquisa diz que a situação política do Brasil é essa, essa e essa. O outro diz a mesma coisa, o outro diz a mesma coisa. Aí chega um bolsonarista e fala: todos esses institutos estão comprados, é tudo mentira. Ah, tá bom, mas de onde você tirou essa sua informação? Ah, eu tirei do Facebook do Bolsonaro, do Twitter do Eduardo Bolsonaro, do Twitter do Carluxo, da live do Bolsonaro. Aí fica difícil. E ele nem sabe por que isso é uma barbaridade. Nem imagina por que isso é uma barbaridade. Ele não sabe a fonte do que ele está dizendo. O Datafolha está desmoralizado. Desmoralizado entre quem? Entre os bolsonaristas? Mas os bolsonaristas não são o Brasil. Você tem que ter alguma instituição dotada de credibilidade. Em quem você vai acreditar? Na live do Bolsonaro, no Twitter dos filhos do Bolsonaro, ou vai acreditar em todos os institutos de pesquisa que dizem que o Bolsonaro tem hoje menos da metade da popularidade que ele tinha quando se elegeu? Né? Então, essas pessoas, elas não entendem o conceito da imagem do país, o conceito, a importância de um
organismo como a ONU, no qual os países se esforçam e muito para estar lá. As pessoas acham que os países, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Dinamarca, a Bélgica, a Suíça, a Suécia, o Japão, a China, todos esses países, eles se esforçam como se esforçam para estar na ONU e conseguir obter decisões sempre mais parecidas com o que eles querem na ONU, porque a ONU não tem importância nenhuma. Quem é suficientemente estúpido para acreditar numa babaquice como essa? Evidentemente que se existe todo esse aparato da ONU, a ONU é um organismo que ela promove missões, inclusive militares. Países do mundo inteiro contribuem com soldados que se vestem com as cores da ONU, com os uniformes militares da ONU, e ficam sob o comando da ONU para fazer ações militares no mundo inteiro. Gente, então aí aparece um sujeito sem nome, kkkk, a ONU não manda nada. E aí tem gente que acredita nisso. Não acredita em toda a institucionalidade que envolve a comunidade das nações, que envolve a Organização das Nações Unidas, que envolve todos os países e todos os líderes políticos mais importantes de todos os países do mundo inteiro. Nada disso importa. Importa o sujeitinho do kkkk num chat de YouTube ou de Facebook ou do raio que os parta esses bolsominions. Então, pessoal, aqui nós temos a causa de que ficou para este ano a decisão do Conselho de Direitos, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que vai ser ratificado ou não, no fim das contas, pelo Conselho de Direitos Humanos, que vai ser quem vai se pronunciar. E aí, o Lula, em junho, isso aconteceu em abril, o Lula, em junho, ele solicitou que o seu julgamento fosse acelerado na ONU, porém, a decisão, o Bolsonaro, segundo diz essa matéria que eu li para vocês, ela diz no curso dela, que é uma matéria longa, resumindo, ela diz que o governo Bolsonaro enviou uma quantidade gigantesca de documentos que não foram pedidos, que não eram necessários, mas que por conta da lei, por conta da lei orgânica daquela entidade que é a ONU, ela obriga que aqueles documentos sejam apreciados. A menos que daqui a pouco chegue o Bolsonaro com mais uma quantidade de documentos que não foram pedidos. O Lula, ele, quando junta alguma coisa, junta coisas objetivas. Ora, muito objetivamente, o governo brasileiro acaba de criar uma lei para que não possam existir mais juízes como o Sérgio Moro. Né? Que eu acho que mais eloquente que isso é impossível. Né? Acho que é mais do que suficiente que as pessoas, para as pessoas entenderem que o Brasil, o Estado brasileiro, decidiu que o Moro não agiu bem como juiz. É isso que está sendo dito. Por isso que o Moro tentou mudar de todas as formas essa coisa do juiz de garantias, tentou impedir a criação desse segundo juiz por processo, cuja finalidade dessa medida, como eu já disse agora há pouco, é fazer com que o juiz que instrui a investigação criminal, que autoriza quebras de sigilo, escutas, etc., ele não seja aquele que vai decidir se o réu é inocente ou culpado, porque aí ele está contaminado pela acusação, como aconteceu com o Sérgio Moro. Então, essa decisão da ONU ficou para este ano. Agora, não há mais como, após tudo que foi feito, a ONU postergar para fora de 2020, para fora talvez até do primeiro semestre desse ano. A ONU vai tomar essa decisão, ela tem uma reunião em março e é muito provável, é bastante provável que essa decisão saia já agora em março, e nessa decisão
o Moro e o Brasil sejam considerados suspeitos, sejam considerados culpados de praticar lawfare contra Lula. Ou seja, o uso das leis, o uso do Estado para perseguir politicamente um cidadão. O Brasil vai ser acusado disso, o judiciário brasileiro vai ser acusado disso, e só existe um jeito de o Brasil e o judiciário brasileiro evitarem que isso aconteça. Vai ser julgando com seriedade a suspeição do Sérgio Moro. E isso deve acontecer em pouco tempo, em algumas semanas. A data certa eu não vou precisar, porque vai depender de quando o judiciário voltar do recesso, nos próximos dias, o STF vai ter que colocar isso em pauta, e pelo que nós já vimos do Dias Toffoli, ele não tem hesitado em colocar temas espinhosos em pauta, depois que ele descobriu que o Supremo Tribunal Federal era uma vítima da Lava Jato, né? Então, precisou o Intercept Brasil mostrar para esses ministros do Supremo que o mal que eles fizeram ao país, a eles mesmos, a todos nós, ao permitirem que fosse montada a farsa que foi montada. Para derrubar Dilma Rousseff em 2016 e 2, para prender o Lula sem nenhuma prova em 2018. Então, a gente tem aqui que pensar que o processo está caminhando, não tem outra forma de pensar, o processo está caminhando, como caminhou para a soltura do Lula. O que as pessoas precisam entender é que o tempo do judiciário, o tempo das instituições não é o nosso tempo. A gente quer que tudo aconteça agora. Que terminou essa live, a ONU chega e fala, não, mas é um absurdo isso aí, eu vou libertar o Lula, olha, liberta o Lula aí que eu estou mandando. Não é isso. Ah, mas já demorou não sei quantos anos. É assim. No mundo inteiro, sempre foi assim. E no judiciário brasileiro também. Por isso que, quando as pessoas falavam, eu já perdi a esperança em que o Lula vai ser libertado, o Lula não vai ser libertado nunca, tá tudo dominado, não sei o quê. E eu falava que, olha, pessoal, não é bem isso é um processo, está amadurecendo, eles não vão conseguir segurar o Lula na cadeia, tal. Não, você está vendendo a ilusão, Eduardo, você está querendo enganar o público para deixar o público contente, não sei o quê. Todo esse tipo de coisa foi falada, até porque as pessoas ficam fartas mesmo, né? Fartas de ver o lado errado triunfar, o lado que promoveu toda essa farsa triunfar, e eu entendo, porém, o meu trabalho aqui é esclarecer, a minha função aqui é esclarecer, e eu esclareço as pessoas que o tempo em que as coisas acontecem não é o nosso tempo, é o tempo que as coisas requerem para si mesmas, para maturarem, e eu acho que isso está acontecendo, assim como a libertação do Lula. Eu acho que a chance de o Lula recuperar os seus direitos políticos é muito grande, eu acho que é cada vez maior, não é 100%, evidentemente, mas é bem grande essa chance, porque temos todos esses fatores, e a defesa do Lula sabe, a defesa técnica do ex-presidente Lula, gente que eu conheço, cuja competência eu conheci, inclusive quando eu fui entrevistar o Lula, né? Eu me reuni com esses advogados, eu conversei com eles, eu sei de como eles estão preparados, de como eles veem as chances do processo, e eu tenho a minha visão particular, que, modéstia à parte, eu acho que é uma visão apurada, até porque as coisas que eu tenho dito que iam acontecer, aconteceram. E eu acho que vai acontecer a condenação do Brasil pela ONU, e eu acho que isso vai ter um peso político muito grande, além do peso político, vai ter um peso econômico, porque existem, inclusive, sanções possíveis. Não estou dizendo que vão adotar
nesse caso, mas existem até sanções. Existem as sanções declaradas e existem as sanções que você não enxerga, mas que elas vão acontecer, que são as sanções dissimuladas através, por exemplo, da queda dos investimentos no Brasil. O pessoal falou, escuta, mas eu quero investir em um país que tem um judiciário fake, que joga as pessoas na cadeia sem provas por interesse político do grupo dominante naquele momento, de meia dúzia de empresários mais ricos, ou do meu concorrente. Amanhã eu vou vender alguma coisa no Brasil, tem um produtor local ali que é dono de alguns juízes, e de alguns políticos, e de alguns deputados, não é? E ele pega e manda me prender. Então ninguém quer negócio com um país com um judiciário que não seja um judiciário sério. A única forma que o STF tem para impedir que isso aconteça, eu repito, é absolvendo o ex-presidente Lula. Absolvendo assim, anulando as condenações do ex-presidente Lula, considerando o Moro suspeito para julgar o ex-presidente. O STF, fazendo isso, ele esvazia a tese do Lula de que no judiciário brasileiro não existe chance possível de vitória para ele, Lula. O fato de o Lula estar em liberdade não diz, de maneira alguma, que há alguma chance de recurso. A tese do Lula, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a tese do Lula é a seguinte: não adianta eu entrar com nenhuma medida em nenhuma instância do judiciário brasileiro, porque o judiciário brasileiro nega tudo para mim. Porque o judiciário brasileiro faz parte de um complô para me encarcerar. É isso que o Lula disse. Então, se o Lula for libertado, for absolvido através da condenação do Moro por ser suspeito para julgar o ex-presidente, pela anulação dos processos contra o ex-presidente, o Lula se torna inocente, ele se torna réu primário, primeiramente, e ele readquire todos os seus direitos políticos e passa a ter ficha limpa. Passa a ser ficha limpa. Simples assim. Se forem anuladas as condenações do Moro. Se isso for feito, não vai se sustentar no Comitê de Direitos Humanos da ONU a tese de que não adianta recorrer ao judiciário brasileiro. A ONU vai dizer ao Lula, bom, Lula, você disse que no judiciário brasileiro você não tinha chance de vitória, tudo indicava que você tinha razão, porém, o judiciário brasileiro te deu razão, considerou o Moro suspeito, então eu não concedo a você a condenação do Brasil por lawfare. Né? Então, pessoal, eu acho que isso pode acontecer. Eu vejo esse como o cenário mais provável. Para o judiciário brasileiro, seria o melhor, seria passar a limpo, o judiciário brasileiro iria passar a si mesmo a limpo. O STF, se tomar essa decisão de considerar o Moro suspeito para julgar o Lula, ele vai passar o judiciário brasileiro a limpo e vai fazer com que o judiciário brasileiro não seja condenado por promover perseguições políticas. E eu acho que isso é interesse de todo o Brasil, porque nós precisamos de um judiciário com credibilidade para esse país estar à altura de crescer como nós queremos que cresça e se desenvolva. Se o Brasil tiver um judiciário que promove perseguiçõezinhas políticas como qualquer republiqueta bananeira, pessoal, ninguém vai querer colocar dinheiro aqui dentro. Eu não vou colocar os meus recursos num país em que, se eu precisar do judiciário, e eu não sei se eu vou ser amigo ou não daquele juiz para conseguir sucesso numa ação que eu precise mover. Então, de repente, eu vou mexer com alguém que tem amigo juiz, e aí eu perco a ação, posso perder dinheiro, posso até sofrer ataques penais, condenações penais. Então, realmente do maior interesse do povo brasileiro que o judiciário veja essa situação do Lula, porque o caso do juiz de garantias acaba de provar que havia algo errado
com o Sérgio Moro. E se o Lula foi condenado por um juiz que estava fazendo coisas erradas, como sugere a criação do juiz de garantias, então o Lula tem que ter os seus direitos políticos e a sua inocência restabelecidos. Pessoal, olha, eu quero agradecer a atenção. Estamos começando o ano de 2020. Eu peço a você, o ano eleitoral de 2020, um ano que vai ferver, e eu já aqui peço a você que está chegando agora ao canal, que se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, e, por favor, se puder, torne-se membro do canal, compartilhando, inclusive, as nossas lives e os nossos vídeos gravados, para que tudo isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. É essa a ajuda que você dá para a gente continuar fazendo esse trabalho. Nós temos uma equipe trabalhando atrás de informações, de dados, vasculhando a internet, ligando para pessoas, obtendo informações, e através desse trabalho nós queremos ajudar a travar essa luta democrática do Brasil, pela redemocratização do Brasil, que tem na comunicação a sua arena de disputa política, democrática e constitucional. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer, então, a sua atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.